E deu ruim aí para o pastor Silas Malafaia e para o Luciano Hang, né, o dono da Havan, o Luciano Hang, que adota aí a prática de processar todo mundo criminalmente, pedir indenizações enormes aí para qualquer um que cite o nome dele. Agora, o que acontece é que deu ruim para ele. Ó, o Malafaia está em pânico. Vamos falar primeiro do Malafaia? Já já eu falo do Luciano Hang, que foi condenado à prisão. O Malafaia está em pânico aí porque tem um processo aí contra o Malafaia criminal também, que ele pode ser condenado à prisão depois, em que sumiram aí quase R$ 1 milhão dos cofres públicos e o Malafaia tem que explicar onde foi parar esse dinheiro. O que acontece é que o Malafaia está fugindo da justiça. Ele não quer que a justiça o encontre, porque ele não quer talvez explicar onde foi parar aí quase R$ 1 milhão. Tá feia a coisa para o Malafaia. Enquanto isso, para tentar mudar o foco do fato de que as notícias mostram que ele está fugindo da justiça, o Malafaia ficou completamente louco e resolveu novamente atacar as urnas eletrônicas, falando que as urnas não são auditáveis, que olha, o TSE pode colocar o voto para quem eles quiserem, as mesmas fake news que o Bolsonaro e o Malafaia disseminaram em 2021 e em 2022, o Malafaia voltou a disseminar agora com tudo. Olha, tá fazendo hora extra fora da prisão. Tá na hora aí das investigações. As investigações estão acabando, né? Mas tá na hora aí de prender o Malafaia porque ele continua cometendo crime. Até a semana passada, pelo menos, a semana passada, até ontem, eu posso dizer o seguinte, olha, nos últimos meses o Malafaia tem uma linha bem tênue, que é assim, você vai criticar até aqui, não é crime, passou daqui é crime. Ele ficava nessa linha, de uma maneira até, eu cheguei a falar, foi inteligente a maneira como ele está se comunicando, porque ele vai, fica ali, não comete o crime, aí ele sai um pouquinho, ele vai, não passa da linha. O que acontece é o seguinte, dessa vez ele passou, e passou muito. O Malafaia fez um vídeo aí de 4 minutos só para atacar a urna eletrônica, só para isso. Não teve mais nada no vídeo dele. Geralmente, ele comentava alguma decisão, ele comentava alguma fala de alguém, e aí no meio ele fazia um ataque, o outro e tudo mais. Lembremos, isso em 2023 e 2024. No período eleitoral e até a tentativa de golpe, o Malafaia passava essa linha aqui, mas passava muito. A linha foi para o espaço. Cometeu um monte de crime. Tanto é que o Malafaia diz aí que tá para ir preso, que já está pronto para prisão e tudo mais. Aí agora, veja o que fez Malafaia. O título do vídeo dele é Urnas eletrônicas são 100% confiáveis? Aí você já vê, ele já tá todo... Opa, pera, abri outra coisa aqui. Ele já tá todo torto no vídeo dele. Tá assim, o Malafaia tá assim. Começa o vídeo assim, ó. Eu tento sempre deixar a minha câmera direitinho nos meus vídeos, né? Mas o Malafaia não. A câmera dele, não sei se dá pra ver, tá toda torta. Quem tem algum tipo de toque vai ficar com um problemão vendo o Malafaia, porque ele mandou ó, tudo torto, aí ele torto pro outro lado, tá assim, ó, o Malafaia. Aí ele começa, povo abençoado do Brasil, e aí começa a falar da urna eletrônica, fala que não tem como auditar, aí ele pega notícias antigas de quando o Aécio Neves, lembremos que todo esse golpismo começou com o senhor Aécio Neves, quando o Aécio Neves estava questionando a vitória da Dilma, ele pega essas notícias dizendo, olha, o PSDB questionou as urnas, olha, o pessoal ali, aí aliados do Aécio, ele coloca falando em 2014, 2015, falando que, olha, qualquer um pode colocar o voto para quem bem entender ali nessa urna, olha só, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem o voto impresso, olha, até na Venezuela tem o voto impresso e tudo mais, e aí ele começa a fazer um monte de ataque e insinuações contra o Alexandre de Moraes. Lembremos, essa semana o Bolsonaro também fez uma insinuação aí de que a eleição foi roubada. O Bolsonaro não estava fazendo essas insinuações dessa maneira. Ele sempre falava, olha, a gente perdeu, todo mundo sabe como foi, mas ele não falava. Ele incentivava. Dessa vez não. O Bolsonaro compartilhou um vídeo faz 2 dias da polícia assassinando aí 4 bandidos. E aí ele falou, olha, 4 eleitores de carne e osso do PT foram a menos. 4 eleitores de carne e osso do PT a menos. Quando ele coloca eleitores de carne e osso, o Bolsonaro está ali insinuando, aí todos os comentários na postagem do Bolsonaro dizem, está insinuando que os outros eleitores do PT foram ali colocados pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes. Essa é a insinuação, tá? Então eles voltaram. Também empoderados aí os golpistas, os fascistas. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Malafaia está aí tentando mudar o foco, talvez as pessoas falem aí do novo crime que ele cometeu, já está pronto para ser preso, né? Então continuar cometendo crime. Por quê? Apesar de estar pronto para ser preso nas palavras dele, ele vem fugindo da justiça.
Em 2014, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito era o Eduardo Paes, o atual prefeito, né? Ele foi prefeito, depois deixou de ser, foi de novo. Em 2014, ele financiou ali, com dinheiro público da Prefeitura, a Marcha para Jesus, evento do Silas Malafaia, organizado pelo Silas Malafaia e por alguns outros pastores, mas o Malafaia encabeçando ali. Aí o que acontece? A prefeitura colocou 2 milhões e meio de reais nesse evento. Mas que coisa, né? Vou fazer um evento, ó, marcha para qualquer coisa aí, marcha para Lula. Vamos ver se me dão aí 2 milhões e meio para eu organizar o evento e enfiar o dinheiro onde quer que eu queira. Porque, olha, é cada uma, viu? Aí, pois bem, apesar da igreja do Malafaia lucrar bilhões aí, não tinha 2 milhões e meio para fazer a marcha para Jesus. Precisa de dinheiro público. Senão, não pode louvar Jesus sem ter dinheiro público. Tá, aí o Eduardo Paes entrou nessa aí, né? E o Malafaia fez lá o evento dele. O que acontece é o seguinte, 900 mil reais sumiram. A prefeitura destinou para o evento 900 mil reais a mais do que o permitido. E aí não teve algum tipo de justificativa para dizer, peraí, esses 900 mil foram para lá. Não, nenhuma prestação de contas quanto a esse dinheiro em excesso. Então a justiça conseguiu intimar todo mundo, menos o Malafaia. Aí o que o Malafaia fala? Ele vai lá na justiça, o advogado dele, e fala, olha, o Malafaia vai estar no local tal, na casa dele, no dia tal, vai lá. Aí o oficial de justiça sai de onde está, vai lá na casa dele, na hora marcada, cadê o Malafaia? Não tá. Aí perde mais 2 meses, aí ele vai lá e fala, não, o Malafaia vai estar ali, ó, no gabinete dele, na igreja tal, ó, no escritório dele, no dia tal, vai lá que agora ele tá lá. Aí o oficial de justiça vai, pega, perde o tempo, vai lá, cadê o Malafaia? Não, tá lá. E aí ele vem fazendo isso sistematicamente para fugir aí. A estratégia do Malafaia, porque como é um processo criminal, o crime aconteceu em 2014, o que pensa? Faz 10 anos já. Alguns crimes, no caso é improbidade administrativa, é o crime principal aí. Alguns crimes levam 12, outros levam 15, outros levam 20 anos para prescrever. Então, se a justiça não o encontra, o que acontece é que vai chegando mais perto da prescrição do crime. E aí, quando começar o processo, sabe-se lá quando, né? Quando a justiça encontrá-lo, entre aspas, aí o Malafaia já vai estar ali perto da prescrição, os advogados dele vão fazer o que se chama no jurídico de chicana. Chicana, para quem não sabe, no juridiquês, é o advogado ficar protelando o processo, ficar atrasando o processo de propósito, exatamente para quê? Para que o crime prescreva e não deem nada para ele. Essa é a estratégia aí do Malafaia, tá? Então, enquanto ele fica aí acusando os outros de tudo quanto é coisa, ele tá aí sem querer explicar o destino de 900 mil reais. Olha, se fosse uma coisa fácil, não teve problema nenhum, uma coisa que, olha, não roubei o dinheiro, tá aqui a prestação de contas, era fácil, falou, tô aqui, tá aqui. Mas não, ele prefere fugir. Eu podia gravar um vídeo tentando explicar, mas nesse caso não faz, né? Engraçado, ele grava vídeo para atacar a urna eletrônica, né? Mostra um monte de notícia no vídeo dele. O vídeo dele é produzido, viu? Ele tem assessoria só para produzir videozinho contra a urna eletrônica. O presidente do TSE, o PL de Bolsonaro, questiona os resultados das eleições. E olha a ação desse ditador. Ele diz o seguinte, ele multa o PL em mais de 22 milhões por entender que o Partido Liberal fez pedido esdrúxulo, ilícito, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito. Isso é uma vergonha. Um partido politicamente legal questiona o processo e olha a resposta desse desgraçado, desse ditador. Minha gente, isso é uma vergonha o que estamos assistindo no país. Voto de urna eletrônica, ok, mas com comprovante de voto impresso. A Índia tem o processo de eleições totais eletrônicas. Com detalhe, o eleitor olha no visor, verifica o voto, aperta o botão, sai o voto impresso e vai para uma urna indefasável. Esse é um modelo que a deputada Bia Kicis apresentou uma PEC ao Congresso Nacional. Tá aí o Malafaia com o mesmo papinho de 2021 e de 2022. Uma coisa incrível. Aí alguns vão falar, Thiago, é porque é período eleitoral. Olha, não sei não, ele voltou com a história lá de que o PL foi multado em 22 milhões. O Malafaia deve ter tido informações aí dos seus advogados que a coisa tá ficando feia. Por quê? A investigação do dia 8 de janeiro já acabou e já foi enviada para o relator Alexandre de Moraes. O Alexandre já deve ter recebido e nada aconteceu, ou seja, não foi tornado público. Ou seja, tudo indica que alguns pedidos, talvez de prisão, foram feitos e talvez aí de busca e apreensão para que outras investigações sejam iniciadas devem ter sido feitos. A coisa vai ficar feia aí para o Malafaia, viu? Pois bem, enquanto isso, o Luciano Hang, esse já deu ruim para ele. O Luciano Hang, ele faz centenas de processos na justiça. Como ele é bilionário, ele tem uma equipe jurídica
que trabalha assim. Ele manda o advogado fazer, ele paga mensal para o advogado, ele manda fazer, o advogado faz, né? Se é um processo, se é 10, se é 100, vai fazendo. E aí o que acontece? Ele processa todo mundo. Por quê? Porque o nome disso é lawfare. Imagina que alguém processa você que está me assistindo, e aí por qualquer coisa que você não fez, dizendo, fulano me xingou, quero 20 mil. Aí você fala, caraca, você vai num advogado, o advogado fala, pô, é R$1.000 para eu te defender. Aí você fala, porra, R$1.000, não fiz nada, vou ter que pagar R$1.000 para advogado. Tá. Aí fulano te processa de novo, você vai advogado, mais 1.000. Fala, pô, 2.000. Aí se te processam 100 vezes, é 100 mil. E se o advogado te cobrar 1.000, se o advogado te cobrar 5 mil, 500 mil. Só de advogado que você está aí gastando só para se defender de coisas que você não fez. Então essa estratégia da extrema-direita, essa estratégia é amplamente utilizada. O Olavo de Carvalho, ele defendia isso em todos os vídeos dele, nos cursos que ele dava, ele também defendia isso, que era que a extrema-direita use do lawfare contra todos. Ele até falava com todas as letras, ele falava com essas mesmas palavras que eu vou falar. Ele dizia, olha, principalmente os parlamentares que têm assessoria jurídica da Câmara, eles têm que entrar com processo contra todo esquerdista mesmo, tem que processar mesmo. Ou seja, no caso o Luciano Hang é um bilionário, mas parlamentares da extrema-direita fazem a mesma coisa. A Júlia Zanatti é a campeã. Ela usa advogado pago com dinheiro público, quando ela processa alguém, a pessoa tem que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar advogado. E aí se cai num juiz bolsominion, pior, porque aí ela ainda ganha a indenização, a pessoa para recorrer tem que pagar uma parte, fazer vaquinha e tudo mais, ou se ferrar aí para pagar. Essa é a estratégia deles, tá? Aí o que acontece? O Luciano Hang dessa vez foi o contrário. O Luciano Hang fez uma loja da Van no Rio Grande do Sul, e aí ele queria fazer aquela estátua da liberdade que tem em toda a loja da Van, né? Aquele culto, aquela ode aos Estados Unidos. Tá, aí o que acontece é que fizeram lá na cidade uma campanha para que não se colocasse aquilo, porque, pô, peraí, uma cidade pequena, de repente tem uma estátua da liberdade enorme, pô, e as nossas tradições aqui da cidade e tudo mais vão para o espaço, né? Que o ponto turístico da cidade vira uma estátua da liberdade dos Estados Unidos. Pô, palhaçada. Aí o que acontece? O Luciano Hang gravou um vídeo nas redes sociais dele com centenas de milhares de seguidores bolsonaristas xingando nominalmente o empresário que estava liderando aí os protestos contra essa estátua, isso antes da estátua ser feita, hein? E xingando, falando seu esquerdalha vai para Cuba e tudo mais, expondo o nome dele e tal. Só que uma coisa é você fazer isso, por exemplo, você pega uma pessoa pública, como o próprio Luciano Hang, você falou, Luciano Hang é isso, isso e isso. A moral de uma pessoa pública ela é mais elástica, porque você pode falar, como a pessoa já tem milhões de pessoas que a conhecem, então é uma coisa, ela está mais sujeita a críticas e a até alguns tipos de xingamentos. Porém, uma pessoa pública com milhões de seguidores falar de alguém que é desconhecido, aí ferrou, né? O que vai acontecer? Que é o que aconteceu, este empresário passou a ser atacado e ameaçado de morte por centenas de bolsominions. E aí, como ele tem problema cardíaco, ele provou durante o processo que ele teve que ficar de cama, porque a pressão dele aumentou, ele teve que parar a rotina que ele tinha com os filhos dele, de levar para a escola e tudo mais, ou seja, ferrou bem ferrado a vida dele. Aí, o Luciano Hang, por isso, foi condenado a 1 ano e 4 meses de cadeia. Só que, no Brasil, quando a pena é menor de 4 anos, a pessoa não vai presa. O problema para o Luciano Hang é o seguinte, tem uma condenação. Se aí no futuro ele é condenado de novo, e aí ele pega mais 2 anos, vai dar 3 anos e 4 meses. Aí no futuro ele é condenado de novo, ele pega 8 meses, aí ponto, deu 4 anos, aí você vai pra jaula. Então, para ele é um problemão. O Luciano Hang foi lá, mandou notinha para a imprensa dizendo que isso é perseguição contra ele, esses esquerdistas, que a justiça é uma vergonha hoje em dia, mas na hora de expor lá o cara, não pensou, né? Aí é engraçado, você fala um A do Luciano Hang, provavelmente ele vai até me processar por este vídeo, tá? Você fala um A dele, não qualquer um aí, ele vai e processa. Mas ele pode falar, expor e tudo mais, até gente aí que não tem nem como se defender, ele pode fazer o que quer, e quando a justiça vai lá e dá uma porrada nele e fala, ó, isso não pode, aí ele diz que, não, isso é perseguição. Também foi condenado a pagar aí mais de 35 mil reais ao empresário e também uma multa aí de 20 salários mínimos. Então, deu ruim aí pro Luciano Hang, obviamente a parte financeira para ele não tá nem aí, porém, uma coisa boa é que a Van aí tá cada vez pior. No governo Lula o consumo está aumentando, mas o consumo nas lojas da Van não está não. A Van está tendo aí prejuízo atrás de prejuízo. Parece aí que o fato de que
boa parte da população, pelo menos uns 30% aí, não entram na van de jeito nenhum, parece que isso está ferrando aí com o modelo de negócios dele. Que coisa, né? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!